Meus irmãos queridos, irmãs, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus e vai ser um texto repetido. Já li com vocês aqui algumas vezes e eu vou falar novamente sobre esse tema que está colocado na carta de Tiago e a oração. E antes que você me diga, mas de novo você vai falar sobre esse assunto, eu vou explicar para você por quê essa insistência. Nesse ano eu tive a oportunidade de pregar aqui, essa é a 15ª vez, sobre 10 assuntos diferentes, desses assuntos tão variados, maravilhosos, da experiência cristã, recomendações, mandamentos, direção para a vida dos crentes, na carta de Tiago. Mas acontece que a oração em particular é um tema central, é o tema da abertura da carta e é o tema de encerramento dessa carta. E lá pelo meio, especialmente no capítulo 4, Tiago insiste na tecla da oração. Texto maravilhoso, que não me deixa outra alternativa, já que a intenção é a gente estudar um pouco mais e melhor os temas de Tiago. Não há outra alternativa senão voltar a essa temática, pela 4ª vez, tratando aqui de oração. A segunda razão para insistir no tema é porque ele é tão central e fundamental na nossa experiência cristã que, recapitulando a didática bíblica, nós percebemos que a insistência do Espírito de Deus, no sentido de que determinadas verdades sejam repetidas, para que eu as absorva e elas se tornem a minha experiência de vida, talvez um pouco mais automaticamente. Não sei, eu espero sinceramente que nesses dias, nesses domingos, nestas semanas, com essa ênfase, você tenha se sentido mais puxado para esse ambiente recluso da sua alma, do seu coração com Deus, esteja orando mais. Essa é a razão, portanto, porque nós vamos voltar a esse tema. E a pergunta a que nós começamos a responder no domingo passado é a seguinte: por que a chuva não cai? No encerramento da carta de Tiago, capítulo 5, você pode abrir o texto aí, por favor. Tiago faz uma afirmação tão categórica a respeito do poder da oração, que é dos maiores incentivos nas Escrituras para que nós oremos mais. Ele fala da eficácia da oração. A oração produz resultados, efeitos. Capítulo 5, versículo 13 em diante. Várias instâncias e situações críticas da vida em que a oração é um imperativo, porque ela dá resultado. E o texto se encerra na argumentação de Tiago com o exemplo de Elias. Elias, que orou por 3 anos e 6 meses, não veio chuva, mediante a oração de Elias, e depois, numa situação de crise nacional tremenda, ele orou novamente para que a chuva viesse sobre a terra, e então a chuva veio. A pergunta a que começamos a responder semana passada tem a ver com o seguinte: mas afinal de contas, quando a gente ora e a chuva não cai, o que é que se passa? A primeira das respostas oferecidas aqui nessa meditação tem a ver com a vontade de Deus. Foi o que falamos no domingo passado. Eu copiei aqui uma menção de um pastor conhecido lá nos Estados Unidos, que repete a respeito da oração o seguinte: achei interessante a fala desse pastor: nada está fora do alcance da oração, exceto aquilo que está fora da vontade de Deus. Interessante, e foi a tese do que comentamos no domingo passado. Se está no ambiente da vontade de Deus, então esse é alguma coisa, um elemento no alcance da oração. Agora, esse texto de Tiago enuncia outras razões, para além da questão da vontade de Deus. E essas razões
para a falta de chuva em resposta às minhas orações por chuva tem a ver com minha parte, por assim dizer. O meu lado, a minha responsabilidade, o que me toca nessa relação de oração, nesse ambiente recluso do meu coração, aproximando-se de Deus pela via da oração. E a primeira resposta, por que a oração não cai, na verdade, a segunda, para além do aspecto que tratamos na semana passada, a vontade de Deus, a primeira resposta é oferecida por Tiago no capítulo 4. A gente já passou por esse texto. A resposta é de uma objetividade desconcertante. Capítulo 4, versículo 2, no finalzinho do versículo 2, Tiago diz assim: antes de mais nada, vocês não recebem a chuva porque vocês não oram. Essa é a resposta dele. Final do verso 2, nada tendes porque não pedis. Vocês não acham que é uma resposta das mais diretas? Não demanda nenhum esforço de hermenêutica, de interpretação de texto, nada. Tiago diz assim: para que a chuva caia, para que a oração produza os seus efeitos, é preciso que vocês orem. Se eu não oro, ou se a oração ocupa um espaço muito secundário, subsidiário, na minha agenda pessoal, é muito difícil e muito improvável que a chuva caia em razão das minhas orações, pelo fato de que eu não oro. Então, a primeira resposta, que dispensa maiores comentários, é uma chamada, mais uma, para que nós oremos, para que oremos. Já disse para vocês aqui, torno a dizer e a repetir, meditando sobre esse assunto. Oração, na visão de Tiago, na visão de Jesus, na experiência das Escrituras, no ensino da Bíblia, é muito mais questão de experimentação, orar, testar, ó, provai e vede que o Senhor é bom, é o texto do Salmo 34, que trata de orações ouvidas, do que especulação a respeito do mistério da oração, da teologia da oração, que eventualmente pode consumir o tempo e a cabeça, as perguntas, muitas das quais, para as quais não há respostas lógicas e boas, e pouca experiência. A chamada é para a oração. Algumas das citações que faço aqui foram tiradas de um livro maravilhoso sobre oração, a que eu fiz referência na semana passada. Por exemplo, uma conversa da Madre Teresa de Calcutá sobre o mistério da oração. Ela disse uma coisa bastante singela que reforça essa tese. Como aprendemos a orar? Orando. Se você quiser orar melhor, deve orar mais. O que Tiago diz é assim: nada tendes porque não pedis. Então, se eu desejo ver a chuva caindo, para fazer de conformidade com esse texto, especifica da experiência de Elias, no meio de uma secura, um deserto, uma crise nacional envolvendo a sua nação, o seu povo querido, a nação de Israel, orou e a chuva caiu. Eu preciso orar, eu preciso gastar tempo com oração. Nesse sentido, a gente vive uma crise, uma espécie de conspiração pós-moderna, falta tempo para tudo, e admito que alguns entre nós, talvez vários, têm uma agenda super indigesta e abarrotada. A CLT, e eu falo aqui com jeito, porque não é minha área de especialização, e há especialistas entre nós, fala de uma jornada de trabalho de 44 horas, alguma coisa assim, mas sei que essa é a experiência, talvez de poucos. Você trabalha 50 horas, 60 horas, 70 horas semanais. E se a isso forem somados os tempos de mobilidade ou de imobilidade numa cidade tão complicada e congestionada como essa, o Rio de Janeiro, você vai perceber que sobra muito pouco tempo. Há muitas sugestões práticas para você fazer tempo para a oração, mas eu vou escapar delas. Você precisa revisar a sua vida, a sua agenda, a sua oração. Se existe essa conspiração pós-moderna contra o tempo para ser dedicado à oração,
também a gente tem que admitir que nesse pós-modernismo, algumas doenças que têm tomado muito tempo para a gente, e já é quase lugar comum falar da questão do celular. Mas hoje eu li de uma nova doença, já parece que classificada, os médicos entre nós podem me corrigir depois, mas li na coluna do Anselmo Góes, no Globo de hoje. A doença se chama nomofobia. Nomofobia. É isso, Fred? Nomofobia. E o nomo vem de uma expressão em inglês que é não celular. É a fobia, é a doença de gente que não consegue desgrudar do telefone celular. Virou uma doença. E o celular é uma coisa espetacular. Como é que a gente pôde viver sem telefone celular? Não é verdade? Como é que você, que é pai de jovens, poderia se imaginar sem esse bendito instrumento que te permite comunicação ágil, rápida, e os negócios, e tanta coisa maravilhosa. Mas como esse aparelhinho toma tempo. Basta você se integrar a alguns dos grupos de WhatsApp, ótimos, maravilhosos, mas ontem mesmo eu vi um grupo que não é daqui da igreja, em que eu fui inserido, e quanta conversa, vai para lá, vem para cá e tudo mais, é bastante tempo. Você quer saber de uma outra coisa? Nesse tempo da conspiração contra o tempo, nesses dias, a gente tem dado o nosso jeito, muito mais do que as gerações que nos antecederam, para caminhar, para se exercitar. Eu li hoje mesmo, no mesmo jornal, do presidente do consórcio Novo Rio, acho que esse é o nome do consórcio, que está fazendo essas obras no Rio de Janeiro, botando o Rio de Janeiro de cabeça para baixo. E ele, um engenheiro de meia idade, dizendo-se um maratonista. E a agenda dele deve ser uma agenda lotada, apertadíssima, 1000 compromissos, 1000 coisas a fazer, mas é maratonista, acorda às 5 da manhã e corre todo dia. Não estou sugerindo aqui que você acorde diariamente às 5 da manhã. Mas a verdade é o seguinte, a gente dá tempo, arranja tempo, você já ouviu isso várias vezes, me permita repetir, para aquilo que é prioridade na sua vida. Você passa por um problema sério de saúde e vai dar um jeito de conseguir inserir na sua agenda apertada de 60 horas de trabalho por semana, alguns momentos para você caminhar na praia e melhorar o seu condicionamento físico. Com oração, não pode ser diferente, absolutamente não pode ser diferente. E a primeira razão para a chuva não cair, segundo Tiago, é a falta de oração. É a falta de oração. E se você, pela graça de Deus, tem vivido a experiência bendita de inserir na sua rotina tempos de oração, a sugestão é que você acrescente um pouco mais, ore mais, de maneira regular. Jesus me ensinou a orar dizendo, há muitas possibilidades de oração, mas ele diz, quando vocês orarem, entrem no seu quarto, fechem a sua porta, você pode orar caminhando, andando, como aqueles irmãos do relato maravilhoso do avivamento no país de Gales, caminhavam 3 horas, indo e vindo das minas de carvão, um trabalho duríssimo, terrível, e naquela longa jornada de volta para a grande cidade das minas de carvão, oravam, cantavam, exaltavam o nome do Senhor, e o avivamento aconteceu no país de Gales de maneira maravilhosa. A recomendação é orar. Você conhece, talvez, pelo menos de ouvir falar, o músico Bono, do U2, e ele, numa entrevista a respeito de uma série de questões com um bispo anglicano muito conhecido da África do Sul, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, 1980 e alguma coisa, Desmond Tutu, sobre oração, ele disse o seguinte, como é que o senhor consegue tempo para oração? E a resposta foi muito contundente, muito forte, do bispo, do arcebispo anglicano. Do que você está falando? Acha que conseguiríamos fazer tudo isso? Referência àquele movimento impressionante político de luta contra o apartheid lá na África do Sul. Você acha que conseguiríamos fazer tudo isso se não orássemos? Nada tendes
porque não pedis? Há um texto maravilhoso, estranho na sua compreensão, mas um texto profundo, Apocalipse capítulo 8, versos 3, 4 e 5, que trata das orações dos santos colocadas diante de Deus, é o 7º selo que é aberto, e um quadro misterioso, dando conta das orações dos santos, que estão diante do Altíssimo, na visão que teve João. E essas orações, misturadas a incenso, são devolvidas à terra. E alguma coisa extraordinária, milagrosa acontece na devolução das orações dos santos, misturadas a incenso, por Deus, de volta à terra. Coisa gloriosa é imaginar que as suas orações, as nossas orações diante de Deus, permanecem muito tempo diante do Senhor, produzindo efeitos gloriosos, para além do tempo da sua própria vida, nesses sítios, nessa terra. Nada tendes, porque não pedis. A segunda questão tem a ver com o que Tiago apresenta no capítulo 1 e no final, no capítulo 5. Veja comigo o capítulo 1, nós já lemos de outras vezes, verso 6 do capítulo 1. Tiago diz assim: a oração faz a chuva cair, ou se a oração for para a chuva não cair, ela não cairá. Mas, diz ele, a respeito de pedirmos sabedoria, verso 6, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, eventualmente, oramos para que a chuva caia, e a chuva não vem, porque falta fé. Não oramos com fé. O ânimo dobre, diz Tiago, significa gente crente, eventualmente, que ora com mente dividida. A palavra significa alma dupla. Quem duvida é semelhante às ondas que vão e vêm ao sabor do vento. Capítulo 5, verso 15. E a oração da fé salvará o enfermo. E a oração da fé salvará o enfermo. O que significa isso? É alguém cujo coração está posto no Senhor. É alguém que não duvida, segundo o que nós acabamos de afirmar, do caráter generoso, bom, misericordioso do Deus a quem nós nos dirigimos. Hebreus capítulo 11, a respeito da fé, o texto diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é importante, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, também em oração, creia que Ele existe, mas isto só não basta, porque os demônios também creem que Deus existe, sabem que Deus existe. E o texto avança um pouco mais: e que este Deus é bom e se torna galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Orar com fé é você se aproximar de Deus sem duvidar do caráter de Deus. É sem discutir com Deus. É sem colocar Deus no banco dos réus. Como esse escritor do texto tão especial sobre a oração que me referi há pouco, apresenta. Você não emparedar o Senhor, por assim dizer, duvidando da sua capacidade, do seu caráter bom e generoso para atender aos meus pleitos. Mais do que me aproximar de Deus, crendo que Ele pode me atender nos meus pedidos particulares e específicos, é uma disposição tácita na minha vida e no meu coração, de me submeter à vontade de Deus, reconhecendo que ela é melhor, que ela deve prevalecer sobre as minhas petições em particular. Isso é orar com fé. Não duvidar do poder de Deus, não duvidar da bondade do Senhor, não duvidar do amor do Senhor, não ter
ânimo dobre, não se tentar andar simultaneamente em duas direções, prestar fidelidade a dois senhores ao mesmo tempo. É o texto do capítulo 4, que trata também desse comportamento de um homem de ânimo dobre, de alma dividida, de coração partido, de mente dividida, que não se fixa na bondade do Senhor. Isto é falta de fé. Ou por outra, orar com fé significa firmar-se no Senhor, crer no seu poder, se aproximar reconhecendo que Deus é um Deus bom e que se torna galardoador daqueles que o buscam. A oração da fé não é absolutamente a oração de um super-homem em fé. O texto, aliás, do capítulo 5, declara que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Quando eu leio esse texto, meus irmãos, me conforta profundamente reconhecer que Elias tinha as mesmas inseguranças que eu, os mesmos temores, os mesmos medos. Este homem, tão humano quanto eu e você, quanto nós, orou com fé, colocando-se diante do seu Senhor, uma oração simples, singela, reivindicando a operação de Deus para reivindicar a sua glória no meio daquele povo apóstata e distante do Senhor. Crise nacional. Elias orou com fé. Homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós todos. E alguma coisa extraordinária aconteceu. A oração da fé é a oração daquele que não se escuda para orar, para pedir nos seus próprios méritos. É a oração de quem vive pela graça. É a oração de quem foi salvo e reconstituído a sua comunhão com Deus pela graça de Jesus. Aqui você teve acesso pela fé. Não é a oração das obras. Não é a oração daquele publicano, daquele fariseu, que foi ao templo, segundo a história que Jesus contou, junto com o publicano. E o fariseu orava dizendo: Senhor, aqui está o meu currículo. Eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, eu vivo de maneira correta e não sou como estes homens, nem ainda como este pobre publicano e pecador. A oração da fé é a oração do homem que ora como Isaías, aparece lá no registro do capítulo 63, capítulo 64, não há Deus como o nosso, que age, que opera em favor daqueles que se aproximam dele. Isaías, capítulo 64, o texto prossegue para dizer: mas as nossas justiças não passam de trapo de imundícia. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, me coloca vestes brancas e me permite orar a oração da fé. Terceira resposta para esse dia, para essa noite. Tiago, capítulo 4, versículo 3. A primeira é a falta de oração, por isso a chuva não cai. A segunda é a oração com ânimo dobre, sem fé. A terceira é porque, eventualmente, nós pedimos mal. Verso 3 do capítulo 4. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. A garotada dessa geração talvez tenha ouvido falar de uma roqueira famosa nos tempos em que eu era adolescente. Reinaldo deve se lembrar. Reinaldo é mais jovem que eu, mas deve se lembrar da Janis Joplin, contemporânea de Jimi Hendrix, acho que faz já uns 50 anos, né, Reinaldo? E Janis Joplin, ambos, aliás, morreram de overdose, mas eles ficaram famosos por causa daquele festival de Woodstock, década de 60 do século passado. Eu sei que eu estou fazendo referência a eventos que passaram há muito tempo, mas havia uma música que a Janis Joplin cantava naqueles dias, eu ouvi muitas vezes essa música, e ela fazia uma espécie de oração muito estranha. A oração dela, na música, rock pauleira pesada, era o seguinte: Senhor, tu não vais me dar um Mercedes-Benz? Era assim. E ela dizia um pouco mais: os meus amigos têm esses carros.
Era essa a oração. Você se lembra da oração dela? Tiago diz: nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. O que é que enche o nosso coração na hora das nossas orações? O reino de Deus, as questões que têm a ver com o Senhor e a sua justiça, ou alguns pedidos que se situam nessa categoria, esbanjarmos nos nossos prazeres. Eu sei que Tiago aqui, a gente poderia dizer, pegou bastante pesado, porque, pela misericórdia de Deus, a gente já avançou e aprendeu que há motivos completamente frívolos para encherem o nosso coração e as nossas orações, mas Tiago me chama a atenção para escrutinar pelo Espírito de Deus, ou deixar que o Espírito do Senhor revise a minha pauta de oração, a ver se os meus pedidos não andam mais ou menos passando perto, fazendo vizinhança com esse escopo que tem a ver com os meus interesses pessoais, esses que vão muito para além dos interesses de Deus e do seu reino e da sua justiça. O exemplo talvez mais gritante, horrível, contemporâneo, dessa questão de orar e pedir mal, é aquilo que ficou conhecido como oração da propina. Tempos atrás, não sei há quanto tempo, mas não faz tanto tempo assim. E esses dias, pensando nesse assunto, eu vi o vídeo. É chocante, chocante, a tal da oração da propina, que foi feita por 2 deputados e um secretário do governo no Distrito Federal. Os 2 deputados foram condenados no mensalão lá do Distrito Federal. Incrível a disfarçatez da oração. Eu vi a oração, 2 minutos e meio, é impressionante. A linguagem é a nossa, completamente evangélica. Seguindo-se a troca de propina, os 3 oram. E um faz uma oração que, se você ouvisse, você diria: esse é um ambiente santíssimo. E a oração era uma oração de gratidão pelo acerto das coisas que haviam sido facilitadas mediante propina. Um escândalo, um escárnio, uma loucura completa. Deus nos livre, a mim, dessa loucura surreal de nos colocarmos diante de Deus nesses termos. A mãe de Tiago e de João, maravilhosos apóstolos. Tiago, morto, martirizado, passado ao fio da espada, segundo Atos, capítulo 12. Não foi esse Tiago, escritor dessa carta. Esse é o irmão de Jesus. Mas um dia se aproximou do mestre. Você se lembra do seu pedido? Da sua oração? Mestre, não seria possível providenciar lugares VIPs para os meus 2 filhos? Lembram-se da oração dela, do seu pedido? E Jesus aproveitou o pedido para colocar as coisas nos seus devidos lugares. E disse: quem quiser ser grande no meu reino, seja esse o que vos sirva. Nossos pedidos, eventualmente, por chuva, são ineficazes porque eles tratam dos meus interesses em desalinhamento completo, dissonância com os interesses de Deus e do seu reino e da sua justiça. A 4ª razão, na verdade a 5ª, porque vimos a primeira na semana passada, tem a ver com desajustes da minha vida pessoal diante do Senhor. Usei um termo eufemístico para me referir a pecado. Desajustes da minha relação com Deus significa pecado que precisa ser tratado, trabalhado, confessado, deixado de lado, sem o que as minhas orações eventualmente não são ouvidas. Pecado que se instala no meu coração, na minha vida, no meu comportamento, dentro da minha casa, inclusive, segundo o que Pedro fala. Vou citar o texto já para você conferir, se você não conhece. Você, especialmente marido,
maridos vão se assustar com o poder desse texto e dessa questão. Esses pecados, estes desajustes pessoais da minha vida diante do Senhor, podem fazer Deus surdo aos meus clamores e às minhas orações. Meus irmãos, possivelmente não haja texto tão contundente a esse respeito do que Isaías capítulo 1. Depois você pode ler o texto, eu copiei aqui um pouco do versículo 15 do capítulo 1. O texto diz assim: não posso suportar iniquidade com ajuntamento solene, pelo que quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, diz o Senhor. Capítulo 58 da mesma profecia, capítulo 59 do mesmo texto de Isaías, Malaquias, capítulos 2 e 3, são textos também contundentes, drásticos, para indicarem que Deus se faz surdo às orações daqueles que praticam e abrigam na sua vida pecado. Inclusive do ponto de vista das suas relações com os outros, com os pobres, sem misericórdia, sem compaixão, os que se fazem de surdos para o clamor dos que precisam da nossa ajuda, da nossa vida, dos nossos recursos. O Senhor declara que se fará surdo ao clamor destes tais. E nessa noite o clamor do meu coração é pedir misericórdia de Deus, para mim, para você, para nós, para a nossa igreja, para que tenhamos um coração tratável pelo Espírito Santo, de modo que o nosso clamor seja ouvido pelo nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. O texto de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, é um texto desses intrigantes. Pedro ordena e orienta a vida em família. E ele diz: maridos, tratai as vossas mulheres com dignidade, com sensibilidade, levando em consideração que elas são vasos mais frágeis. Sabem para quê? Qual é o argumento que Pedro usa? Para que não se interrompam as vossas orações. Isso quer dizer, da maneira mais direta possível, que maridos que não tratam as suas esposas, maridos crentes, com dignidade, com sensibilidade, tratam-nas ou não as tratam como vasos mais frágeis, têm as suas orações obstaculizadas, por assim dizer. Deus, a estas orações, se faz surdo, até que você resolva mudar no seu comportamento dentro da sua família, dentro da sua casa. Isso vale para os maridos, certamente para as esposas, tem lá o seu quinhão, o seu passivo, as suas áreas a tratar, vale para os filhos. Na observação do mandamento, que estabelece que filhos devem honrar pai e mãe, e tanto mais se poderia dizer sobre isso. Tiago, no capítulo 3, versículo 2, socializa essa necessidade de arrependimento, de acerto de vida, de correção de coração. Capítulo 5, ele fala de pecados, de confissão uns para os outros, ajustes, para que estes desajustes na minha relação com Deus não sejam um obstáculo para que Deus ouça o meu clamor e as minhas orações. Capítulo 3, Tiago socializa a matéria para dizer: todos tropeçamos em muitas coisas. Isso quer dizer que essa recomendação de Tiago, forte, grave e séria, coloquem-se diante do Senhor, confessem os seus pecados. Salmo 32. Enquanto retive no coração os meus pecados, meus ossos adoeceram. Se eu no coração contemplar a vaidade e os pecados, o Senhor não me teria ouvido. Tiago diz que todos precisamos dessa bendita terapia, da confissão, do acerto da vida, da revisão da sua vida diante de Deus, para que as nossas orações fluam e a chuva caia.
Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 22. João também fala muito sobre oração, sobre a eficácia da oração. Vejam só o que ele diz. E aquilo que pedimos, dele recebemos, do Pai, por meio de Jesus, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Isso quer dizer que existe uma conexão direta entre vida arrumada, ajustada pelo sangue de Jesus, pela confissão de pecados, arrependimento em fé e a eficácia das nossas orações, do nosso clamor diante do Senhor. Capítulo 5 de Tiago. Vamos para uma quinta ou sexta justificativa para compreendermos porque algumas vezes, quem sabe tantas vezes, pedimos chuva e a chuva não vem. Há bênçãos e a chuva que Deus reserva para o ambiente da comunhão do seu povo. Aqui nesse texto do capítulo 5, a partir do verso 14, Tiago recomenda que um enfermo na igreja tome a iniciativa de chamar os presbíteros para que recebam a oração. Tiago avança para dizer que devemos orar uns pelos outros para sermos curados. Então, o reverso dessa tese de Tiago é a seguinte: muitas vezes a chuva não cai porque nós nos desprendemos da comunhão no meio do povo de Deus. Há bênçãos que vêm como resposta às orações da igreja. Texto clássico que nós citamos tantas vezes daqui, maravilhoso, Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E o que Tiago disse aqui é que, diante da enfermidade, o próprio enfermo deveria chamar os presbíteros, orarem, recebendo a unção do óleo, havendo pecado, uns com os outros, confessando mutuamente as suas faltas e orando uns pelos outros para que fossem curados. Essa é uma das razões pelas quais nós insistimos, talvez pouco, mas deveremos insistir mais, para que além desse ajuntamento maravilhoso, especial, gostoso, cada irmão da nossa igreja, cada irmã, participe de uma célula, encontre um ambiente onde possa orar, participe desses encontros menores, mais reclusos. A igreja tem encontros de oração todos os dias, segunda, às terças, às quartas, às quintas, às sextas, falta o sábado, mas a garotada se reúne aqui para o seu culto e eles oram também, e os domingos nós nos encontramos juntos. Você precisa participar de um ambiente assim, menor, como uma célula, onde você vai ser cuidado. E se você já foi a um ambiente assim, não se integrou muito bem, procure outro. De modo que você não fique à margem dessa comunhão e de bênçãos e de chuva que Deus reserva para o ambiente da comunhão. Você precisa orar sozinho, desenvolver a sua vida pessoal de oração, sem dúvida, mas a oração de 2, de 3, de alguns, em nome de Jesus, pode muito em seus efeitos. Sugestão para as famílias aqui que nós representamos: se você não tem tido hábito, e a bênção, uma das maiores bênçãos de você ter se casado com um cônjuge que partilha da mesma fé em Jesus, é vocês orarem juntos. Às vezes a gente faz de tudo junto, conversa, discute a relação, DR, até não poder mais, horas e horas e horas, tentando acertar as coisas, faz planilha de custo, um montão de temáticas, mas pouco tempo de oração. Os casais, crentes, sugestão: ora, ministrando a sua esposa ministrando ao esposo, vice-versa, com seus filhos. Não precisa de muito tempo, não. Já falei para vocês aqui que na minha casa havia culto doméstico, depois bagunçou tudo. Na casa lá, quando eu era garoto, porque cada um com o seu horário, com sua agenda, mas sempre tinha um instantezinho, antes dos filhos saírem,
você o abençoa, ora por ele. Algumas das orações mais poderosas nos seus efeitos nas Escrituras foram super sintéticas. Aliás, Jesus nos ensinou a orar dizendo: não usem de vãs repetições, como fazem os escribas, achando que por seu muito falar serão atendidos. É bom passar horas diante de Deus, mas não dessa maneira. Finalmente, meus irmãos, a sexta razão, que é a sétima se a gente juntar com a primeira que tratamos na semana passada. Texto de Tiago, capítulo 5, ele diz, verso 17, veja só, a expressão adverbial que é usada aqui. De que modo Elias orou? Verso 17 do capítulo 5. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou de que modo? Com instância. Com instância. O texto também dispensa maiores comentários. Elias orou de modo perseverante, insistente. Quando você vai ao primeiro livro de Reis, capítulo 18, que é o reporte desse episódio, 7 vezes Elias colocou o seu rosto entre os joelhos, pedindo chuva. Insistiu. Meus irmãos, é impressionante essa tônica de Jesus nos ensinando a orar. Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 18. Faz algumas semanas o pastor Antônio Carlos pregou aqui sobre o juiz iníquo, uma parábola do juiz iníquo. E ela bem podia ter o nome de viúva importuna, porque esse é o termo usado. Uma viúva que importunou um juiz iníquo até que a justiça lhe fosse feita. Exatamente a mesma expressão de alguém que molesta, que bate a porta, que insiste, como Jesus disse para eu fazer. Jesus usou em Lucas capítulo 11, contando a história de um vizinho importuno, que à meia-noite recebe um convidado inesperado e insiste com seu vizinho, para que este seu vizinho mais abastado lhe fizesse alguma provisão. O termo é importunar. É fazer como o texto de Gênesis capítulo 32, Jacó no vale de Jaboque, lutando com o príncipe de Deus, o próprio Senhor Jesus. Era uma teofania, uma aparição de Jesus. Lutou com o Senhor, pelejou com o Senhor, em oração. A oração é um exercício de insistência. Não que sempre diante da minha insistência Deus vai responder, como já vimos, de conformidade com os meus pedidos. Mas o mínimo que me pode acontecer, diante da minha insistência em importunar os céus, por assim dizer, é ter meu coração transformado, trabalhado, tratado, para me ajustar mais ao som do coração de Deus. Isaías 62, versículo 6, versículo 7. Confesso a vocês que li essa passagem tantas vezes, mas o livro que vem sendo estudado aqui numa das nossas classes de escola dominical, do pastor Martin Lloyd Jones, é que me chamou a atenção para esse texto. Livro sobre avivamento. Olha o que diz o texto, Isaías 62, 6 e 7. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, intercessores, não descansem, nem deis a Ele descanso, não deem descanso a Deus, até que restabeleça Jerusalém e a ponha como objeto de louvor na terra. Uma oração insistente de uns, de umas, de Déboras, de homens, de mulheres,
que pleiteiam com Deus uma nova sorte, para sua casa, para sua família, para sua vida pessoal, para sua igreja, para o seu povo, para o nosso Brasil. Não descansem e não deem a Deus descanso, até que restabeleça Jerusalém, imagem da própria igreja do povo de Deus, e a ponha por objeto de louvor na terra. Insistir com Deus é chave para que a chuva caia. Meus queridos irmãos e irmãs, com todo o coração, eu espero sinceramente que você tenha sido abençoado e passe a orar mais, e viva uma vida muito mais frutífera e abençoada de oração daqui por diante. Amém, meus irmãos? Amém.